Olá, graça e paz, Deus abençoe você. Mais uma quinta-feira que o Senhor tem nos concedido, dia que a gente tem separado para destacar alguns motivos de oração. E já usando aqui o nosso lembrete do Catecismo para crianças pequenas, as perguntas que nós vimos no último domingo, perguntas 23 e 24, mostrando inclusive da graça, do amor, da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Todos os homens deverão morrer por causa do pecado? Não, Deus elegeu alguns homens para a vida. E um dos textos da Bíblia que nos ajuda a reconhecer essa verdade é Efésios, capítulo 1, versículo 5. Já a outra pergunta, como podemos ser salvos do pecado e da morte? Somente por meio de Jesus Cristo. E aqui o texto bíblico é Atos 4, 12. Então, para a gente reconhecer com alegria e então adorar ao Senhor pela graça dele, nos escolhendo e nos livrando do pecado da morte. Esses dois textos que eu citei, vale a pena a gente reler, inclusive para louvar e bendizer ao Senhor com isso. Também um lembrete aqui, uma recordação do texto de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós lemos no domingo passado, inclusive, versículos de 1 a 9. E a alegria que nós temos de lembrarmos até com certa facilidade o perdão que Jesus já deu lá no passado, como também a esperança que Jesus dá, algo que diz respeito ao futuro. Mas então os desafios para o aqui e agora, como nós temos facilidade de esquecer coisas importantes e de acordo com esse texto, é como se nós fôssemos cegos. Então eu não vou fazer todos os comentários aqui, mas nós temos inclusive no nosso canal essa mensagem, mas fazer esse destaque que pela graça do Senhor nós devemos lembrar de quem nós somos. Somos pecadores, mas que já foram libertos. Somos libertos, mas que ainda cometem pecados, infelizmente. Lembrar daquilo que Deus nos dá. Então, o próprio texto diz que tudo que é necessário para uma vida de piedade, de conhecimento de Deus e de glória do Senhor é providenciado pelo próprio Deus. E também devemos lembrar como Deus age. Então, como ele usa muitos processos e tratamentos e mudanças grandes na nossa vida, e a gente deve estar atento a isso também. Deve ser um dos motivos pelos quais nós devemos orar. Vamos orar pela nossa igreja, aqui destacando as nossas próximas atividades especiais. Então, além da escola bíblica, dos cultos, das reuniões de oração, próximo sábado agora o Super Brechó da SAF, das 9 às 2 da tarde. Então, ore por isso, se envolva, convide outras pessoas, compareça. Depois, lá no dia 24, último sábado desse mês, o sábado diferente, programação dos jovens lá na casa dos nossos irmãos Presbítero Levi, e Lara e Vinícius. Então, todos convidados a partir das 4h30 da tarde. E depois, lá em 8 de julho, o encontro de casais com esse tema, dignidade no casamento. Então, vamos orar por essas programações, vamos orar por aquelas pessoas que estão enfermas, vamos orar por aquelas pessoas que têm em suas famílias pessoas que ainda não são cristãs, vamos orar pelo crescimento da nossa igreja. Temos sempre orado também por pessoas que estão desaparecidas, então hoje até com esse destaque que chama bastante a atenção, é o João Pedro Tobias Oliveira, e vamos orar por ele como pelos seus pais também, a Josiane e o Alessandro. O João desapareceu lá no Paraná, cidade de Colombo, e desapareceu no dia 10, então é bem recente, e veja a idade dele, ele nasceu em 2019, então ainda é bem pequenininho. Vamos pedir por cuidado, por proteção, por notícias e por um reencontro que possa acontecer muito em breve dessa criança com a sua família. Temos orado sempre pelas nossas autoridades também. Ore, prefeito, governador, presidente, tantos outros que são responsáveis por conduzir o nosso país, e temos lembrado das secretarias municipais. Então, hoje a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que atualmente é conduzida pela Aline, e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, que é conduzida pela Elza. Então, pedir por essas duas secretárias, as pessoas que compõem essa secretaria, os desafios na questão de desenvolvimento da economia e de oportunidade de trabalho para os cidadãos da nossa cidade, né? E também a questão de segurança urbana, a gente sabe como é importante nós orarmos por isso, inclusive pela questão de proteção, questões de violência. Então vamos sempre lembrar de orar também então pelo trabalho que essas duas secretarias desenvolvem.
Temos sempre destacado aqui motivos ligados ao trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, mais uma vez, fazendo uso do recurso daquela revista da Junta de Missões Nacionais, a Novos Rumos. Hoje, mostrando aqui o Rio Grande do Norte, que tem 3 campos missionários, e se você ver no desenho do mapa, bem espalhados pelo estado. E se fosse um estado com bastante presença da igreja, tudo bem se nós tivéssemos apenas 3 campos, mas veja, são 167 cidades nesse estado e 119 delas não têm a Igreja Presbiteriana do Brasil ainda. E a gente pedir por essa carência do evangelho também nesse estado do Nordeste brasileiro. Temos orado pelos missionários da Junta de Missões Nacionais. Procura prestar atenção no nosso cartaz lá no fundo do templo e conhecer um pouquinho mais de tantas e tantas famílias espalhadas pelo nosso país. Temos orado também pela APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Uma das famílias que nós temos procurado ajudar é a família Bantim, lá na África do Sul. E aqui até lendo aqui um dos relatos sobre a bebezinha deles. Então, queridos irmãos, amigos e irmãos paz, fomos a mais uma consulta e a nossa africaninha tem progredido. O peso continua intermediário, os refluxos diminuíram consideravelmente, contudo, o doutor manteve a medicação por mais 3 meses. Próxima semana temos otorrino marcado para ver como anda o quadro sobre a laringomalácia. E aí ela tem aqui as definições sobre o cuidado que ela precisa e que dependendo desse desenvolvimento, ela não terá necessidade de passar por uma cirurgia. E essa é a confiança deles, é a oração que a gente deve fazer também. Vamos pedir então pela família Bantim, Pastor Vinícius e Elizabeth, os pais da Esther e aqui da Sara, na nossa imagem. Vamos orar por eles na nossa reunião de oração hoje e por outros missionários da APMT também. Vamos orar pela igreja perseguida e dessa vez com um destaque diferente do normal. Hoje eu não coloquei aqui o pedido ligado a um país específico, mas lembrar que nesse próximo domingo, por ser o 3º domingo no mês, nós temos o domingo da oferta missionária e teremos uma programação especial tanto na Escola Bíblica Dominical como nos 2 cultos, usando o material do Domingo da Igreja Perseguida, organizado pela Portas Abertas, que teve como tema os países mais perigosos para os cristãos. Então, os 11 países que mais perseguem os cristãos. Então, eu gostaria que você orasse tanto por essas nações, pelo trabalho da Portas Abertas, mas também por esse momento especial que a gente vai ter no domingo, conhecendo um pouco mais dessa realidade, orando e se envolvendo cada vez mais também com essa causa. Lembrar então que hoje às 8 horas da noite, Deus nos permitindo, a gente vai estar junto no nosso tempo para orarmos por esses motivos e também uns pelos outros. É importante que a gente sempre dê atenção a isso e cresça na nossa vida de oração. Se você puder, compareça com a gente, 8 horas da noite, mas também separe o tempo para você mesmo orar por esses motivos, o tempo para você orar com seus familiares, mesmo quem sabe com amigos, com outras pessoas que podem colocar essas causas e esses assuntos diante do Senhor em oração e com confiança. Que Ele assim abençoe você. Deus abençoe.